O tema é os direitos da pessoa com deficiência. Essa equipe faz parte do meu. Seu depoimento, conosco aqui a Cristiane, estará junto aqui no depoimento, por favor. Trabalho, muito sucesso. Ao secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Excelentíssimo governador, senhores secretários, senhora senadora, minha amiga Mara Gabrilli, senhoras e senhores, minha fala vai ser evidentemente muito breve. Eu quero primeiro agradecer publicamente ao senhor governador pela sensibilidade que teve em ouvir a sociedade civil para a definição daquela que é a estrutura política voltada a essas pessoas tão relevantes em termos de número, em termos de potencial, que são as pessoas com deficiência e as suas famílias. E quero também agradecer ter me convidado para assumir essa missão, que é uma missão que diz respeito à acessibilidade, à empregabilidade, à inclusão, ao respeito e à dignidade das pessoas. E, por fim, cumprimentá-lo também, governador, por essa visão de iniciar o governo chamando as entidades, os movimentos, as representações das pessoas com deficiência para, a partir de um diálogo franco, transparente, democrático, construir políticas voltadas ao atendimento das necessidades das suas representações, né? Fazendo com que as políticas tenham a eficácia e sejam efetivamente finalizadas com a apresentação de serviço para essa comunidade. Parabéns, governador, que esse momento simbólico de receber a todos no Palácio represente para as entidades e para os movimentos a indicação do quão relevante será a questão da pessoa com deficiência para o governo Tarcísio de Freitas. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Vou iniciar cumprimentando a nossa senadora Mara Gabrilli. Uma alegria tê-la aqui no dia de hoje. Cumprimentar os nossos secretários, Fábio Pietro, nosso secretário de Justiça e Cidadania, ou Cidadania e Justiça, talvez a gente tivesse que mudar isso logo, né? O Arthur Lima, companheiro de mais de 30 anos na Casa Civil, Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais, que abraçou esse projeto desde o início, e o Marcos da Costa, que prontamente aceitou esse desafio de liderar a área das pessoas com deficiência, também a nossa secretária Laís, secretária de Comunicação. Queria cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, Rafael Saraiva, né, eleito e que você tem um excelente mandato, Valéria Bolsonaro, reeleita, Andréa Werner, sucesso no mandato, Solange Freitas. Queria cumprimentar o Caio, que é o nosso procurador-geral do Estado adjunto, o Misael, que eu tive a oportunidade de visitar na campanha, no nosso Centro Paralímpico, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, parabéns pelo grande trabalho que é feito lá. O Roberto Paciúculo Castilho, presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e Mudos, obrigado pela presença. Kênia, representando a Associação Nacional das Pessoas com Deficiência, que é autista e mãe de autista. Luciana Trindade, representando a mobilização estadual das pessoas com deficiência, obrigado pela presença e pela luta. Todos os representantes das demais entidades ligadas ao tema, senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença de cada um e iniciar pedindo desculpas, né, pelo susto ou pelo transtorno que foi dado logo no início. E eu quero dizer que a gente não faz essas coisas por mal, faz às vezes querendo acertar. Na campanha, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas com deficiência, e com autistas, mães de autistas, que me falavam o seguinte: olha, falta uma política pública para o autismo. A gente não consegue ter detecção precoce.
Eu visitava estações da CPTM e a turma dizia: olha, essa estação não é acessível. Olha, nós perdemos os benefícios do ICMS. Olha, nós estamos tendo dificuldades nas perícias médicas do IMESP. Foi um relato de uma série de dificuldades que me levou, talvez erradamente, a concluir que talvez a gente precisasse fortalecer a estrutura, e eu tive a visão equivocada de fortalecer levando para a área de justiça e cidadania. Tinha um orçamento maior, é transversal, teria eventualmente mais peso. E vocês mesmos me fizeram perceber que eu estava errado. Conversei com várias pessoas, com mães aqui presentes, conversei com a Valéria Bolsonaro, conversei com a Mara Gabrilli, conversa emocionada com a Mara, que a emoção dela toca o nosso coração, nos emociona também. Conversei com a Fifi, com o Kassab, com o Arthur, com o Fábio, e sempre encontrei o amparo de todos para voltar atrás, e voltar atrás é uma coisa muito legal, não tem problema nenhum. A gente não pode ter compromisso com o erro, a gente tem que reconhecer: puxa, estava errado. Porque por mais que eventualmente uma coisa ou outra não tenha funcionado, a gente não pode perder a visibilidade. E a visibilidade foi dada lá atrás, em 2008, quando Serra criou a primeira secretaria na Prefeitura de São Paulo, quando essa secretaria foi criada e ela permaneceu e deve permanecer. Então, ótimo, vamos dar o passo para trás, vamos retornar para a Secretaria da Pessoa com Deficiência e vamos fazer com que essa secretaria seja um exemplo. Vamos transformar agora essa secretaria num instrumento para construir política pública viva. Se falta acessibilidade nas escolas, nos hospitais, nas delegacias de polícia, vamos construir isso. E a gente tem tanta tecnologia disponível para tal, a gente tem tanto instrumento hoje. Se falta diagnóstico precoce, se falta política pública para o autismo, opa, vamos providenciar isso. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Dravet. E a falta de diagnóstico e de instrumentos, né, a gente levou muito tempo para perceber qual era o problema que ele tinha, levou ao tratamento equivocado. E quando você não trata quem tem síndrome de Dravet da maneira correta, você tem uma profusão de convulsões, e cada convulsão que você tem um dano motor, você tem um dano cognitivo, e quanto mais rápido você tiver o diagnóstico, melhor. Como a minha família sofreu para a gente não saber que ele tinha síndrome de Dravet, para a gente acabar retardando o tratamento correto. A mesma coisa vale para o autismo. Se a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce, a gente não consegue dar o tratamento adequado. E quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido o tratamento, mais independente será o adulto. Então a gente precisa de uma política efetiva para isso. E vocês fizeram me perceber, com a luta, com a mobilização, e aí você para pensar: se essas pessoas estão indo para a rua com toda a dificuldade que tem, isso é muito importante. Eu tenho que voltar atrás. E não tem problema nenhum em voltar atrás. E agora, mais do que voltar atrás e ter a secretaria, que eu entendo que é uma conquista, eu acho que nunca mais ninguém vai ter a ideia infeliz de acabar com ela, a gente tem que fazer essa secretaria funcionar. E o que a gente pediu, no final das contas, é que a gente construísse a várias mãos uma agenda de trabalho. O que a gente precisa agora é ter uma agenda. Isso funcionou muito comigo no Ministério da Infraestrutura. Eu chamava os setores para conversar e pedia a pauta, pedia a agenda. Porque é interessante, mas depois de trabalhar 25 anos na infraestrutura, eu virei ministro e descobri que eu não entendia nada de infraestrutura. E é triste, né? Você trabalhar tanto tempo numa área, chegar no ministério e descobrir que você não entende nada daquela área. Eu não sabia que as empresas aéreas, por exemplo, gastavam 800 milhões de reais por ano com ações judiciais. E esse dinheiro vai para a tarifa. E às vezes eram coisas que facilmente você resolvia por alterações muito singelas na legislação. Na campanha eu tive uma vez num evento e uma pessoa me abordou e disse assim: Tarcísio, qual a sua proposta para o meu setor? Eu falei: não sei.
Não conheço o seu setor. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei alguma coisa, que eu não conheço determinado assunto, e não conheço mesmo. Mas tem gente que conhece, e muito mais do que a gente. E quando você traz essas pessoas que conhecem, que sentem um problema de perto, para participar da construção da agenda, ali nasce uma agenda que vai ser viva. Foi assim que a gente mudou todos os marcos regulatórios do setor de transporte. Foi assim que a gente criou as autorizações para a ferrovia, foi assim que a gente abriu o transporte rodoviário interestadual de passageiros, que a gente fez alterações no setor portuário, alterações importantes, geramos muito investimento. É assim que a gente vai fazer com vocês. Nós vamos ter uma agenda viva de trabalho, nós vamos ouvir e transformar essa agenda em ação. A gente quer, no final das contas, que cada um de vocês perceba, no final dessa caminhada, que valeu a pena lutar pela manutenção da Secretaria. Que se há dificuldade na perícia, nós vamos eliminar essa dificuldade. Se não tem acessibilidade na escola, não tem acessibilidade numa estação de transporte público, se não tem acessibilidade numa delegacia, num hospital, a gente vai ter que passar a ter. Se a gente tem alunos que ficam desassistidos, nós vamos ter que incluir, porque nós vamos ter que dar perspectiva, nós vamos ter que dar esperança. Se falta diagnóstico precoce, nós vamos ter que dar esse diagnóstico precoce. Se falta centro de referência, nós vamos ter que dar esse centro de referência. Se a rede Luci Montoro tem que se expandir, nós vamos trabalhar pela expansão da rede Luci Montoro. Nós vamos levar mais unidades para o interior. E aí a gente vai fazer política pública de verdade e todo mundo vai ter a sensação, puxa, valeu a pena a minha luta, valeu a pena a Luciana ir para a rua, valeu a pena fazer esse esforço, e nós juntos vamos fazer valer a pena, todos nós. Ninguém conhece mais a agenda do que vocês mesmos, ninguém pode contribuir mais para a agenda do que vocês mesmos. O que a gente quer aqui não é ser protagonista, é ser instrumento, ouvir e reverberar, ouvir e fazer acontecer. Seguramente, todos os itens que vão nascer numa agenda não vão ser cumpridos. É assim, acontece. Mas se desses itens a gente conseguir destacar os mais importantes, se a gente conseguir levar a termo alguns, e fazendo as coisas simples, se tem uma coisa simples que é a prorrogação do convênio lá com o Comitê Paralímpico, opa, vamos prorrogar, vamos dar mais tempo. E algumas coisas podem ser feitas de imediato. E aquilo que é simples e que a gente fizer de imediato, já tem efeito imediato, a gente começa a mudar a vida de cada um. O que mais me impressiona em vocês é a fortaleza. Quando eu vejo cada um de vocês aqui, eu vejo pessoas fortes na minha frente. E como vocês são muito fortes, a gente tem que ter consideração, a gente tem que ter apreço. Porque vocês superam dificuldades que nós não superamos, que nós não entendemos. Então, cada um de vocês é muito forte de estar aqui, de estar buscando o melhor, de estar vindo aqui no Palácio, ontem com o Marcos da Costa, hoje aqui com a gente, buscando o melhor, não só para vocês, para toda uma categoria, para 3 milhões de paulistas que precisam da mão do Estado. Então, parabéns pela fortaleza, parabéns por não desistir, parabéns por querer fazer o melhor, e que o governo do Estado de São Paulo possa ser um instrumento, um mero instrumento, para a gente fazer política pública de verdade, para a gente poder atender uma população que precisa de nós. E se a gente fizer isso, terá valido a pena. Obrigado pela paciência, pela consideração e pela presença de cada um de vocês no dia de hoje. Governador, quais demandas a comunidade das pessoas com deficiência trouxe para o governo do Estado nessa reunião de hoje? Acho que a gente pode traduzir tudo numa única grande demanda, que é a inclusão verdadeira, a inclusão de fato. Nós temos aí uma série de políticas públicas que precisam ser implementadas
e todas elas acabam desaguando na melhoria da qualidade da prestação de serviço. Então a gente precisa de mais inclusão nas escolas, mais inclusão nos hospitais, nas estações do transporte público, nas delegacias de polícia, política pública para diagnóstico precoce de doenças raras, para que a gente possa fazer o tratamento, proporcionar melhoria de qualidade de vida. E o grande objetivo dessa reunião é que a gente possa, em conjunto, estabelecer uma agenda de trabalho e fazer com que essa agenda seja viva. E é nessa linha que nós vamos trabalhar. Porque, num primeiro momento, o governo do estado pretendia extinguir essa secretaria. Era uma visão equivocada de que, juntando a área na Secretaria de Justiça e Cidadania, a gente teria fortalecimento da ação, dessa ação transversal. E no final das contas a gente percebeu que a gente perderia, por outro lado, a questão da visibilidade. Não temos compromisso com o erro, voltamos atrás imediatamente. Eu acho que agora a gente tem o melhor desenho institucional para que a gente possa fazer a diferença. Senador, uma reunião importante pela manhã e uma importante pela tarde, né? Queria saber o que o senhor espera de uma reunião já com a Prefeitura, o que o senhor quer que seja alinhado? A Prefeitura vai ser grande parceira do Governo do Estado. Nós temos várias políticas públicas que só vão funcionar se a gente atuar em conjunto. Então, seja no campo da mobilidade, seja no campo da habitação, seja no campo da saúde, no campo da preservação dos mananciais, ou seja, no campo da segurança hídrica e também no enfrentamento à questão da Cracolândia. Então, a conexão Governo, Estado, Prefeitura é o que vai fazer com que essas políticas públicas sejam efetivas. Governador, por fim, o capitão Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, em entrevista a uma rádio de Sorocaba, disse que pretende pedir aquele estudo da FGV para reavaliar a questão das câmeras nos uniformes da PM. Algo nesse sentido já foi discutido na atual gestão? Qual é a posição tomada pelo governo do estado? A posição é de cautela. Nesse primeiro momento a gente não vai fazer alteração alguma no programa de câmeras. A gente está entendendo que trouxe segurança para a sociedade. Então vamos continuar monitorando, analisando números, números principalmente no que diz respeito à produtividade, para avaliar se algum ajuste na política pública é necessário. Então, toda a política pública tem que ser reavaliada, obviamente, mas o que é positivo precisa ser mantido. A gente está entendendo que a política pública trouxe uma segurança, então vamos preservar a política pública como está nesse primeiro momento e avaliando aí ao longo do tempo como os números vão se comportando e fazendo ajustes pontuais naquilo que for eventualmente necessário. Sua prioridade no Fórum Econômico Mundial. O senhor vai? Qual que é o ponto principal nessa viagem, que é a primeira internacional do senhor? O ponto principal é apresentar o estado de São Paulo como ele é. É um estado que, se fosse um país, seria a terceira economia da América Latina, 21ª economia do mundo, que tem condição de ser líder no processo de transição energética, no processo de hidrogênio verde. Nós temos aí que aproveitar uma oportunidade. O mundo vai se redesenhar em função dos sustos que tomou com a guerra da Ucrânia, com a crise do Covid. Então, as cadeias globais de produção que se desorganizaram vão se redesenhar. E aí nós temos uma oportunidade de reindustrializar o Estado. Nós temos que investir muito nessa questão da reindustrialização e mostrar, então, o potencial do Estado em termos de mercado consumidor, de segurança jurídica, de infraestrutura instalada, de capacidade de mão de obra, e oferecer o Estado para que esses investimentos possam vir para cá. O segundo ponto importante é apresentar os nossos projetos, sobretudo na área de infraestrutura, mobilidade. Então, tem a questão do Porto de Santos, que eu acho que vale a pena continuar discutindo. Observe que na lista de empresas que saíram do processo de desestatização, o Porto de Santos não saiu, ficou preservado. Nós temos, então acho que tem diálogo com o governo federal, nós temos aí o Rodoanel, que vai para leilão em março, nós temos o trem Intercidades, nós temos aí expansão da rede metroferroviária, nós temos Porto de São Sebastião, EMAI, Sabesp. Então tem muita coisa para ser discutida e apresentada no exterior. Obrigada, governador.